União Brasil e o PP, o Partido Progressistas, oficializaram a criação da Federação União Progressista, com a sigla UP. A decisão tem impactos no cenário político em todo o país, pois mexe na composição das bancadas. Esse também já é um posicionamento em relação às eleições de 2026. Francine Ferreira, o que a gente pode esperar aí então dessa fusão, dessa federação que pode se tornar a maior bancada do Congresso? Pois é, Léo, que está sendo apelidada aí de superfederação, né? Justamente porque ela une duas siglas do centro, que até então, né, principalmente a União Brasil faz parte aí do governo do presidente Lula, mas ela acaba se tornando uma grande força. Em termos de números, só para a gente ter uma ideia aqui, com essa federação, agora, e que inclusive vai chamar União Progressista, né, pegando um nome de cada uma das siglas, passa a contar com 109 deputados federais. Para a gente ter uma ideia, hoje, a maior bancada da Câmara dos Deputados é justamente o PL, com 92 nomes. Então, é muita gente aí, justamente para negociar mais, para conseguir mais espaços. Por outro lado, no Senado, alcança aí 14 senadores e acaba empatando com o PSD e PL, que tem esse mesmo número lá no Senado. Por outro lado, essa federação, né, ela amplia esse poder, esse poder do Centrão justamente em prefeituras e estados. São mais de 1.300 prefeituras. Até então, o PSD era quem tinha o maior número de prefeitos do país e passa a contar também com 6 governadores. Agora, o que é? Essa federação, ela foi criada não só pensando no agora, mas principalmente no depois, lá em 2026. Porque, basicamente, diferente de uma fusão, a federação permite aí que uma ou duas siglas se unam pelo tempo mínimo de 4 anos, justamente para quê? Para que elas possam se unir em eleições, mas elas precisam atuar juntas. Então, essas bancadas, elas vão atuar juntas também lá no Congresso Nacional. E aí, quando a gente pensa em 2026, o que essas siglas ganham? Elas ganham mais tempo de TV, por exemplo, mas principalmente mais dinheiro. Se a gente for levar em conta os cálculos de 2024, por exemplo, no ano que vem, e jogando para baixo, deve ser cerca de 1 bilhão de reais. Então, essas siglas, elas têm esse poder importante, não só hoje dentro do parlamento, mas também nas prefeituras, nos estados, mas principalmente pensando num plano de poder e de conseguir mais espaço aí nas eleições do ano que vem, Léo. Francine, eu acho curiosa quando a gente se fala em federação num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, né? Em 2022 a gente teve algumas federações e que entraram em conflito em cidades menores, a exemplo, por exemplo, de partidos como PL, que é de Jair Bolsonaro, o PT de Lula. Em algumas cidades brasileiras, eles estavam juntos, a depender de qual candidato a prefeito, a vereador, eles queriam se eleger. Será que a União Brasil e o PP, se reunindo aí numa grande federação, vai conseguir unificar o país? A gente já sabe que em alguns estados pode haver divergência, né? Pois é, Léo. A gente pode analisar 2 fatores. Justamente esse primeiro relacionado ao governo Lula, porque é importante até a gente lembrar que ontem foi feito esse evento onde se oficializou, né? Os caciques desses 2 partidos, eles se reuniram lá no Congresso Nacional, fizeram uma sessão solene que contou com a presença de Hugo Mota, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. E nesse evento, né, o que a gente viu muitos nos discursos acabou preocupando o governo Lula. E a gente pode até chamar a primeira sonora do Antônio Rueda, ele que é presidente do União Brasil. Temos de garantir o equilíbrio das contas públicas para que o equilíbrio e a paz social possam ser assegurados e para que tenhamos melhores condições de enfrentar os desafios de uma nova ordem internacional marcada por uma aguda imprevisibilidade, que coloca em risco, sobretudo, as economias mais frágeis. Se hoje devemos comemorar os 40 anos da chamada Nova República, que assinalam
a nossa experiência democrática mais longeva, é necessário, contudo, fazermos uma autocrítica como nação. E aí, a gente já vê que é justamente, a gente está falando do presidente da União Brasil, que hoje faz parte, né, justamente dessa base do governo Lula. A União Brasil hoje conta com 3 ministérios, além de, claro, todo o poder e espaço que tem nas outras categorias, né, em autarquias, enfim. E aí, depois, também a gente teve o discurso justamente do Ciro Nogueira, ele que é presidente do Partido Progressistas, e que ele foi ainda mais enfático nessa questão relacionada à questão fiscal, que hoje é o tendão de Aquiles do governo Lula, e que mostrou que essa talvez vai ser o principal bandeira, ou digamos que é crítica, né, dessa União Progressistas contra o governo Lula. A União Progressista assume o compromisso de ser uma bússola do equilíbrio e da racionalidade, atuando para que o país siga o rumo que fará tornar o nosso Brasil uma grande nação que nos aguarda. Precisamos modernizar o Estado para que ele possa servir à sociedade, deixando de ser o atual empecilho que faz que o nosso Brasil continue adiando o porvir. Temos pressa, libertando as forças vivas de desenvolvimento com um choque de prosperidade. O Brasil do futuro chegará. Viva o Brasil! Então, a gente ouve até o Ciro Nogueira em relação a isso, porque esse ponto vai justamente, a gente queria chegar, que é o seguinte, até mesmo essa questão de apoio à aliança ou não ao governo Lula é um dos motivos de divergência interna dentro dessa nova federação. Então, é uma federação que nasce, mas que ela já nasce aí um pouco, digamos que com essas divergências que já existem no União Brasil, é pública e notória para todo mundo, mas que que acrescenta, né? Porque vamos lembrar também que a União Brasil, por mais que no papel faça parte hoje dessa base do governo Lula, a história na prática é muito diferente. Tanto é que mais de 70% dos deputados do União Brasil assinaram aquele requerimento de urgência para o PL da anistia. E o cargo que o PP tem hoje no governo, do Ministério de Esportes, com o André Fufuca, foi muito mais uma cota pessoal, uma escolha pessoal do presidente Lula, que o PP está longe de ser qualquer apoiador de Lula, principalmente por conta dessa relação que o Ciro tem também com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fran, o Ciro, né, do BOC, foi um dos grandes ministros do governo Jair Bolsonaro, né, ministro da Casa Civil, então, assim, é curioso agora ver se vai continuar com esse apoio ao governo Lula. Isso é bem curioso. Eu ia até perguntar para a Fran também uma característica, porque voltamos a ter um bloco majoritário de centro que é alinhado ao governo, mas também é oposição ao governo, que lembra muito a função do PMDB no governo Dilma, né? Que ele ora se aproximava, dava uma certa sustentação, ora afastava e aumentava um problema que o governo Lula já enfrenta hoje, né? Que é a pressão dos parlamentares e a certa autonomia dos parlamentares. Então, essa federação ela nasce com uma força muito grande de ser um fiel e que tem um potencial muito grande de pressionar e até chantagear o Lula para obter os seus benefícios, né? O que você acha, Fran? É isso mesmo? Pois é, Fred. E principalmente quando a gente já olha essa conjuntura atual, né? De que o governo já tem passado sufoco, seja para aprovação de pautas ou outras questões. Vamos lembrar dessa questão mais recente aí, que um deputado do União Brasil rejeitou, né? Assumir o Ministério das Comunicações, por exemplo. Então, o governo já passa apertado aí com o PSD, com republicanos, né? Com o MDB, com União Brasil, que são outras siglas aí do Centrão que fazem parte dessa base, que não é base, né? É uma base só no papel mesmo. E então, só que agora preocupa ainda mais o governo, porque essa junção é justamente com o PP que é um aliado justamente de Jair Bolsonaro, né? O Léo citou que o Ciro foi um dos ministros e é uma das pessoas mais próximas hoje também do ex-presidente. Então, e pelo que a gente ouviu dos discursos também,
Então, é uma federação que ela está mais guinada aí à direita e, principalmente, né, pensando em 2026. Todos esses deputados, senadores, eles estão pensando em 2026. E, para isso, simplesmente falar para o presidente Lula que, não, olha, agora, infelizmente, não vai ter como mais fazer parte da base, nem que seja em essa base que a gente fala que ela é volátil, né? Isso, querendo ou não, pode acontecer a qualquer momento. E só que também tá nessa própria cisão dessa federação, que é talvez onde o governo possa encontrar um ponto de diálogo ou apoio. Vamos lembrar que Davi Alcolumbre, que é um nome com que o governo conversa muito, né? É o presidente do Senado, um dos principais nomes do União Brasil. E isso, querendo ou não, tem um peso, e justamente porque essa federação, só para vocês terem uma ideia, antes havia um acordo formal para que Arthur Lira, do PP de Alagoas, assumisse, pelo menos até dezembro ali, o comando dessa federação, né? Mas conversa vai, conversa vem. No final das contas, obviamente, União Brasil também queria a presidência dessa federação, então ficou decidido que Antônio Rueda e Ciro Nogueira vão fazer uma cogestão dessa federação até o final do ano. E aí eles têm um grande desafio à frente, porque assim, essa federação foi oficializada ontem, só que ela ainda não existe oficialmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas por quê? Porque agora esses caciques vão ter que se unir, chegar ao meio termo sobre o estatuto, e aí esse estatuto ser submetido ao Tribunal Superior Eleitoral para saber se aceita ou não. Mas é justamente ontem o que a gente viu foram essas falas mais à direita, só que desse bate-cabeça interno ali dentro dessa federação pode vir talvez esse ponto de diálogo do presidente Lula. Há quem defenda, inclusive, que mesmo com a federação, cada partido possa agir da sua forma independente, mas o que fica difícil, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que essas alianças são importantes para o ano que vem. A gente não, para o governo, ninguém está falando do governo Lula agora, né? Para o governo Lula isso é preocupante, porque todo mundo está pensando lá em 2026, no seu pedacinho, né? Se vai ser reeleito ou não, ou galgar outros espaços. Efraim, e você vê que no evento inteiro o candidato a presidente, o Ronaldo Caiado, faz parte da federação, ele também se colocou muito ali, né? Pelo menos nas imagens. Exato, o Caiado que já se lançou há um tempo, né? Chegou a brigar com o Bolsonaro, agora a situação está mais resolvida, mas ele tem sido um crítico do governo Lula, principalmente na área da segurança pública, né? Que além da economia é um tendão de Aquiles também, e essa foi a postura, né? Só que vamos lembrar também que se a candidatura de Caiado já não era bem aceita, né? Dentro do próprio União Brasil, agora junto com o PP, a situação fica ainda mais complicada porque PP apoia o nome de Bolsonaro. Bolsonaro tem 2 inelegibilidades, tem a questão no Supremo Tribunal Federal e todo mundo fala que o plano A seria Tarcísio de Freitas. Então, são muitas peças de xadrez nesse momento, né? Então, o Caiado também vai precisar ficar atento a esses movimentos, porque, a depender, o intuito é que apoiem Tarcísio, né? Então, assim, são muitas negociações ainda. Francine, a gente continua assistindo as imagens aí dessa reunião, né, desse grande encontro entre os dois partidos, União e PP. Eu quero até destacar também para mostrar como que essa federação começa aí com um pouco de racha. O ACM Neto, que é vice-presidente do União Brasil, também disse que a intenção deles é desembarcar do governo Lula, em clara sinalização já para 2026. Mas para a gente fechar esse assunto, Fran, eu gostaria de falar também um pouquinho do PSDB e do Podemos. A gente tem aí uma outra característica autorizada pela lei eleitoral, que é a fusão entre 2 partidos. Será que vai funcionar bem para o PSDB? O PSDB que em poucos anos se tornou aí de um dos maiores partidos do país para um partido nanico, né? Exatamente, é justamente por isso, Léo, que o PSDB buscou essa sobrevida, né? Dentro do PSDB também havia muito desentendimento no sentido, vamos abrir mão do número, vamos abrir mão do mascote, vamos abrir mão do nome, é um partido histórico, só que os números eles são mais fortes, né? Em 2022, por exemplo, não lançou candidato à presidência da República, elegeu a menor bancada. Nas eleições do ano passado, o desempenho do PSDB foi pífio nas prefeituras, perdeu também
um estado muito importante, né, que é o estado de São Paulo, por exemplo. Então, tudo isso contribuiu para esse momento de agora. Até o Marconi Perillo, por uma época, falou que não ia fazer fusão, mas no final, essa foi, digamos que era fazer o que o PSDB tinha que fazer para continuar. Então, justamente pensando no que a gente falou aqui, né, de sobreviver, de ter mais espaço de televisão, de ter mais dinheiro nas eleições de 2026, fez essa... ontem fizeram essa reunião da Nacional justamente para autorizar. O Podemos também já tinha feito isso. Agora, qual que é o próximo passo? Agora, os dois partidos precisam fazer uma convenção. Então, nessa convenção, todo mundo vota, seja municipal, estadual, nacional. Os dois partidos pretendem fazer isso até ali junho, para depois submeter isso ao Tribunal Superior Eleitoral e assim fazer a fusão. O nome até então é PSDB mais Podemos, e aí começa uma discussão sobre mascote, sobre números, sobre todas essas coisas. Agora, um ponto para a gente... o que acontece? Com essa junção, nos moldes que estão hoje, os dois partidos juntos teriam 28 deputados e aí também chegariam com 7 senadores. Para hoje, os dois partidos eles não têm essa força, né? Então, se torna importante também nesse sentido, e um ponto importante é para tentar frear uma debandada, né? Raquel Lira já foi para o PSD, ela que é governadora de Pernambuco. Um outro governador muito importante para o PSDB, que é o Eduardo Leite, já está com conversa adiantada aí com o PSD, então há uma esperança de que ele recue. E também tem o governador do Mato Grosso do Sul, o Eduardo Riedel, que ainda negocia com outras siglas, mas pode ficar também no PSDB. Então, é uma tentativa de sobrevida nesse momento, e o PSDB não tinha outra saída se quisesse continuar existindo, mesmo que seja nessa junção, né? Nessa fusão.